11 de dezembro de 2013. Sonhando com o primeiro título internacional, a Ponte Preta decide com o Lanús, na Argentina, a Copa Sul-Americana. Polêmica no Brasileirão. Jogador irregular pode fazer a Lusa perder 4 pontos, ser rebaixada e salvar o Fluminense da segunda divisão. A Portuguesa ainda não foi notificada pelo STJD a respeito desse caso e o futuro vice-presidente jurídico do clube, que deve tomar posse a partir de janeiro, garante que a Lusa está respaldada legalmente nessa polêmica. O que todos já sabiam foi confirmado hoje pela manhã aqui no Corinthians. Mano Menezes é mesmo o novo técnico do Timão. Mais detalhes daqui a pouco no Gazeta Esportiva. Você vai ver também como foi a festa na premiação da 10ª edição do troféu Mesa Redonda. O Gazeta Esportiva começa agora. E quando eu vejo você, a minha voz é vagamente boa, sonho mil loucuras pra te satisfazer. Olá, boa noite. Depois de 113 anos de espera, a torcida da Ponte Preta pode finalmente ver o time mais antigo ainda em atividade no Brasil chegar ao primeiro título de expressão. Mas essa não é a primeira vez que a Macaca chega perto de levantar um caneco. Vamos relembrar outras ocasiões em que a Ponte esteve pertinho de ser campeã, mas acabou morrendo na praia. Hoje, o torcedor da Ponte acordou diferente. Isso se ele conseguiu dormir. A possibilidade de conquistar o primeiro título da história do clube tem deixado a metade alvinegra de Campinas ansiosa. Alguns poderiam até dizer que nunca a equipe esteve tão perto de levantar uma taça. A missão é complicada. O Lanús é o típico time argentino chato, que compensa a falta de técnica usando a velha catimba, aquela malandragem que os brasileiros conhecem bem. Mas no passado, a Ponte já teve chances, boas chances, de ter encerrado o jejum de conquistas que dura longos 113 anos. Em 77, na final do Campeonato Paulista, a Macaca deu trabalho ao Corinthians nos 3 jogos finais. No primeiro, o gol espírita de Palinha deu vantagem à equipe da capital. No segundo, o Timão abriu o placar com o Vaguinho, encobrindo o goleiro. Mas o golaço de falta do meia de cá e o chute no cantinho de Rui Rei levaram a decisão a um terceiro encontro. E nele, o pé de anjo Basílio entrou para a história do Corinthians, deixando a Ponte com o vice-campeonato daquele ano. 2 anos mais tarde, em 79, as equipes voltariam a se encontrar numa final de Campeonato Paulista. E novamente o filme se repetiu. Final em 3 partidas. Na última, o Timão venceu por 2-0. Gols de Sócrates e Palinha. Ponte, vice outra vez. Em 81, o time de Campinas chegaria de novo à decisão do Paulistão. Desta vez contra o São Paulo. Na primeira partida, empate por 1-1. Toninho Guerreiro fez para a Macaca e Serginho Chulapa para o Tricolor. No segundo jogo, vitória São Paulina por 2-0. Renato e Serginho marcaram. O time da capital conquistou o título e a Ponte, bom, a Ponte não conseguiu outra vez. Depois de um longo recesso, a equipe de Campinas voltaria a uma final em 2008. A decisão do Paulistão naquele ano foi dura para a Macaca. 2 vitórias para o Palmeiras, 1-0 no primeiro jogo e 5-0 no segundo. Um massacre alviverde no Palestra Itália. Agora chegou a vez da Ponte espantar definitivamente o fantasma do vice e colocar as 2 mãos numa taça. E ela pode vir justamente na primeira competição internacional da história do clube. A maior torcida do interior do Brasil, que já esperou 113 anos, pode estar a poucas horas de sentir o gostinho do que é ser campeão. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A Ponte Preta já foi campeã do Torneio do Interior, convenhamos, né? Não tem a mesma importância de um campeonato paulista, de um campeonato brasileiro e de um campeonato continental, como é a Copa Sul-Americana. 113 anos de história, chegou a vez da Ponte. A Ponte bateu na trave em algumas situações, como você bem
pôde ver na matéria. 2 vezes vice-campeã diante do Corinthians, uma vez diante do São Paulo, uma vez diante do Palmeiras. Já tinha sido vice-campeã em 1929, também pelo Campeonato Paulista. E no Brasileiro chegou perto. Em 81, me recordo, a Ponte Preta disputou uma semifinal contra o Grêmio e o São Paulo disputou uma outra semifinal contra o Botafogo. E aí o Grêmio passou contra a Ponte, São Paulo passou contra o Botafogo e a final foi São Paulo e Grêmio. Chegou muito perto no Campeonato Brasileiro, a Ponte teve times muito bons nos anos 70, também nos anos 80, viveu um período ruim nos anos 90, depois em 2000 voltou, 2008, né, foi quando disputou a final contra o Palmeiras. Eu creio que, exceção feita ao torcedor do Guarani, exceção feita ao torcedor do Botafogo, que tem interesse direto nessa decisão. Afinal de contas, se a Ponte Preta for campeã, o Botafogo não vai para a Libertadores América. Mas tirando a torcida do Botafogo e do Guarani, eu falo sem medo de errar. Agora sim, você pode acreditar. Brasil é Ponte Preta na Sul-Americana. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. E eu quero mandar um grande abraço para Ione Borges, grande Ione Borges. Encontrei com ela hoje. Encontrei com ela hoje também. Beijo. Que saudade da Ione. Se Deus quiser, tá de volta aí o ano que vem. Não era para falar. Ai. Acabei falando. Fico quieto, pelo amor de Deus. Grande Ione, beijão. A Ione que é São Paulina, né? E graças a Deus escapou do rebaixamento, né? Tá toda feliz que escapou do rebaixamento. Você que não tá, né? Não, eu não. Eu acho que por mérito só pode ter caído. Aí não tinha toda essa confusão que está tendo aí, né? Que já a gente fala. Mas a Ponte Preta é o seguinte, a Ponte Preta não dá para acreditar na Ponte Preta. Por mais que eu queira, eu vou torcer para a Ponte Preta, acho que vai dar certo. Se não for agora, é nunca mais, né? Porque quando é que a Ponte vai chegar à decisão do torneio sul-americano de novo? Não vai de jeito nenhum. É difícil, o futebol campineiro perdeu muito daquele glamour que tinha, daquela força que tinha. O Guarani está aí rebaixado, se arrastando. Aliás, eu preciso fazer justiça. A Ponte foi vice-campeã paulista também em 70. Foi em 70 São Paulo também. foi campeão. É verdade, que o São Paulo foi campeão. Acabou-se esse tempo, né? Já era isso, hoje é outra realidade. A Ponte, coitada, para se manter, não é fácil. O presidente da Ponte esteve aqui no Mesa Redonda e o que ele reclamou foi uma grandeza, né? Não tem dinheiro para nada. E isso não é um problema só da Ponte, é de todo o futebol brasileiro, né? Que está começando a entrar em falência, essa é a grande verdade. Então, ou é hoje ou é nunca mais. Se for, não for na raça, não vai. Agora, eu não acredito que a Ponte seja campeã, não. Eu, sinceramente, acredito que não. Eu acho que vão lutar, vai ser uma batalha, os caras vão ser guerreiros, mas vão ficar no vice. Vão ter que engolir mais um vice, Celso. É que contra o Criciúma, tudo bem. Contra o Deportivo Pasto, também. Agora, contra o Vélez, ninguém acreditava mesmo. E a Ponte ganhou da Argentina. Contra o São Paulo, muito menos. Ganhou no Morumbi. Por que não ganhar do Lanús? Eu, sinceramente, acho possível, sim. Já surpreendeu tantas vezes nessa Sul-Americana. Mas o problema é a torcida lá. Eu não sei, eu acho que Ponte, não tem... o Morumbi é que estava lotado diante do São Paulo. Então, mas a Ponte não tem medo de A Ponte ganhou do River e ganhou do São Paulo porque são dois times que estão em fase ruim. Agora, esse Lanús é igual a ela. Então, quando você enfrenta um time que é igual, o problema é que, sabe, o time não sai pro jogo, é manhoso, quer jogar no contra-ataque. O que a Ponte vai fazer? A Ponte precisa arrastar, pelo menos para a cobrança de pênalti, né? Então, quer dizer, é uma coisa complicada. Hoje é um time igual, ela encara um time igual. Quando encara time igual é complicado. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Quem será o campeão da Copa Sul-Americana? Ponte Preta ou Lanús? Celso aposta na Ponte, Chico no Lanús e eu vou torcer pela Ponte, mas acho que vai ser bem difícil. Eu quero deixar bem claro, eu vou torcer pela Ponte, mas meu palpite não é porque eu estou torcendo não, é porque eu acho realmente que vai dar Ponte. Que vai dar Ponte. E o Chico acha que vai dar Lanús. Vai dar na Luz. E eu estou torcendo pela Ponte. Na Luz ou Lanús? Lanús. 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 Acesse e vote. Resultado no final do programa de hoje. O Brasil é Ponte Preta, hein? Troféu Mesa Redonda no próximo domingão. Você fica sabendo quem são os ganhadores da melhor premiação do futebol brasileiro. Mas, enquanto isso, a gente vai mostrar para você um pedacinho da festa. Dá uma olhada na reportagem do Felipe Sboril.
ano inteiro de trabalho duro. Uma mega produção para a escolha dos melhores do Campeonato Brasileiro. E na hora da premiação, nada pode dar errado. A gente sempre fica com friozinho na barriga, por mais que estejam todas as coisas certas, tudo combinado, mas fica sempre, e será que vai dar certo? Lá fora a chuva, de repente um avião atrasa, a marginal, um congestionamento. Então a gente até o último momento é emoção pura, adrenalina pura. É neste palco que os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro recebem o troféu Mesa Redonda, que esse ano está para lá de especial. São 10 edições. De muita história e tradição. Eu acho que para nós é um orgulho termos podido realizar durante 10 anos consecutivos a premiação. É muito bom ver como o prêmio amadureceu ano a ano, como ele é prestigiado pelos atletas, como o público recebe de forma positiva o trabalho da nossa equipe. Então é um evento muito prazeroso de se realizar. Acho que essa festa, além de fazer a alegria dos atletas, dos clubes, dos torcedores, também é um incentivo ao aperfeiçoamento da arte e da gestão do futebol no Brasil. É uma alegria a gente estar aqui, o 10º ano, um prêmio que começou numa brincadeira do Flávio Prado, né? A gente apostou, transformou-se numa realidade e hoje é um orgulho e um motivo de alegria para todos nós aqui da TV Gazeta. O último ensaio afinou tudo. No switcher, uma espécie de central de comando, os últimos ajustes. Isso daqui é importante. A gente não consegue depois fazer ao vivo sem nenhum erro. Então a gente tem que fazer 2, 3 vezes, fazer o ensaio até a gente acertar todas as câmeras, todas as posições, todas as falas, né, tanto da Michele quanto do Flávio, para a gente não ter nenhum erro. No hall de recepção da festa, o último paninho é passado. Com a parte técnica, descobrimos que uma estrela da música veio nos prestigiar. Tá tudo pronto. Deu muito trabalho para montar toda a estrutura. Falta só passar o musical do Péricles agora, que a gente já vai rapidinho fazer esse trabalho. Você já deu uma dica pra gente, o Péricles vai tocar no Troféu Mesa Redonda. Vai ao vivo para todos os convidados. Péricles, obrigado por atender a gente. Você está aqui no momento antes da gravação do Troféu Mesa Redonda e você veio fazer uma homenagem para uma grande personalidade do futebol aqui, não é isso? Eu tô... Meu Deus, que responsabilidade, hein? Mas acredito que seja um momento muito bonito. Estou emocionado pelo convite e espero que seja tão emocionante para todos quanto vai ser para mim. Você torce para que time? Corinthians. Então, o homenageado tá meio perto ali do seu time, né? Próximo. Eu diria muito próximo. Tem mais gente chegando, a festa vai ficando bonita e aqui não escapa nada. O objetivo é esse, a pauta é essa, né, Esboreiro? Você sabe como é que tem que ser, tem que estar ligeiro. Aqui você tem que marcar lateral, marcar ponta, marcar atacante, fazer o meio-campo, bater escanteio, correr para cabecear e contar um pouco daquilo do dia a dia, porque 2014 vai ser uma temporada muito especial. E nem eu, que trabalho por aqui, consegui tirar dos apresentadores quem vai vencer o troféu esse ano. Não posso falar nada, é tudo surpresa. Só posso falar que você é o melhor marido do ano, o Flávio é o melhor comentarista do ano, apresentador do ano. Avô. Avô. Eu sou a melhor... Flávio, dá uma dica aí, quem ganhou o troféu, mãe do ano. Eu posso te falar. Ganhou um cara que joga no Cruzeiro, ganhou um cara que joga no Atlético Paranaense. Tem da portuguesa. Tem da portuguesa? Você nem sabia, pô. Já que eles não quiseram adiantar nada, fica o convite para você aí em casa. Neste domingo tem a 10ª edição do Troféu Mesa Redonda. Senhoras e senhores, boa noite. Para apresentar a 10ª edição do Troféu Mesa Redonda, Michele Gianella e Flávio Prado. Foi emocionante. Você demorou para entrar, fez uma ondinha lá. Eu demorei porque o Flávio, ele anda mais. Então eu tenho que esperar ele quase chegar para eu sair. Tudo é ensaiado, tudo é combinado com o nosso diretor. E vou repetir aqui o que eu falo todos os anos e com total isenção. Total isenção. A nossa festa, a festa do Troféu Mesa Redonda da TV Gazeta, é a mais bonita de todas.
Obrigada, Celso. É verdade, você tem razão. Ponto final. Tem razão. Não, você mandou muito bem, já escrevi isso e repito aqui. É verdade. Flávio, enfim, toda a equipe. Aliás, todo mundo, né, que participou, porque o Flávio e a Michele apresentaram o programa, mas é uma o que tem de gente trabalhando é uma grandeza. A equipe técnica, o Tatu, né, o pessoal da técnica, os câmeras, os boomens, o pessoal que fez a iluminação, né, o pessoal que fez aquele LED lá no fundo, ficou lindo, né? A nossa turma do esporte, a nossa né? turma a toda Fátima, do esporte. o Primo, todos os estagiários, toda a Jalce. Os moleques contratados corriam que nem os loucos pela escada. Me deu até saudade dos meus 19, 20 anos, iam levar a coisa para cima, desciam 4 degrau para baixo. Foi uma correria danada. Aí o Guilherme Camada, o João Fábio Rufo, Fátima Rogério. Congela a imagem! Abre a tela! Fátima na tela! É Fátima Ruggieri, grande Fátima Ruggieri. Parabéns, Fátima! Parabéns, Fátima! Sem ela, esse troféu não sai, né? De jeito nenhum. Essa é a principal peça do troféu. Depois, a Fátima fica nervosa até o dia do troféu. Passou o troféu, Fátima respira. Respira, relaxa. Fica light, fica zen, né? Sorri. Fica levitando, assim, que nem aqueles budistas, né? Sábio budista, fica levitando. A Fátima, um pouco ela levita aí. Se não travar a imagem, ela levita. Agora que passou, ela está levitando. Antes ela fica insuportável, mas é assim. Arrasou. Arrasou. Boa, Fátima. Parabéns, Fátima. É isso aí. E quem também participou da cobertura foi o repórter Luiz Henrique Gurian, que conversou com alguns dos convidados do Troféu Mesa Redonda. Entre eles, 2 técnicos campeoníssimos, Muricy Ramalho e Tite. Você ganhou 2 reforços importantes já de cara. O Luiz Ricardo para lateral direita, ele já fala como São Paulino, já é São Paulino, e a presença do Ceni. Mais um contrato de 2 anos. E aí já o cara tá falando assim, ó, o Muricy faz 2 anos com o São Paulo e aposenta. Não, ainda tem mais, acho que tem mais tempo aí. É que o São Paulo é que propôs 2 anos, então para mim não tem muita importância o tempo, né? Eu acho que é um clube para ficar muito tempo pela estrutura, pelo lugar que eu conheço. Agora, com certeza a gente tem que, não possa ser só esse reforço, tem que ser mais, né? Números, quantos? É difícil falar em números, mas com certeza a gente tem que ter um plantel, porque esse ano a gente não foi bem e com certeza o ano que vem a gente tem que ter um plantel para conquistar. E quando passa um susto como esse, é bom tirar a lição, né, Muricy? Não tem esse negócio que é um ano para esquecer, não é para esquecer não, é para lembrar, é para lembrar, para aprender, porque não pode se cometer tantos erros e dar o São Paulo na situação que esteve o São Paulo. Tite, no dia que o Muricy, no dia da sua saída, eu fiz a pergunta para o Muricy. Sim, ele mandou uma mensagem. Dá uma respirada. Dá uma respirada, você sabe disso. Muricy, você lembra aquela pergunta que eu te fiz sobre a saída do Tite? Você disse o quê? A gente não concorda, mas eu acho que é bom para a saúde dele, para ficar com a família dele também, porque às vezes o homem lá em cima manda a gente parar um pouco e a gente não quer parar. Eu fiquei 3 meses, eu sei o que é isso. Eu falei também com o Abel e também eu acho que eu recomendo para o Tite, ele sabe disso, que ele precisa um pouco da família também. É bom saber. Não é isso não? Eu reafirmar conceito. Vamos ficar um pouquinho em casa. Parabéns. Um abraço. Agora, Tite, para esse ano de 2014, o que você espera, além desse trabalho que você falou de visitar pessoas, de dar uma descansada, de namorar mais? Namorar. Você falou isso? Namorar. Não, é esse lado família primeiro. Eu tenho as pessoas que têm buscado conversar comigo, eu tenho dito que eu sou um cara muito leal. E leal é quando a gente está legal para trabalhar, quando a gente está com toda a energia, e é um momento familiar, é um momento esposa, é um momento filhos, é um momento irmão, e eu vou me permitir. Depois, profissionalmente, naturalmente, gurias vão acontecendo, de assistir jogos, de acompanhar vocês, de conversar com o Bianchi. Hoje eu consegui conversar com o Zagallo também, e aí seguir. O que ele disse para você desse momento que você viveu, que é único no futebol do Brasil? Se for nos procurar bem no mundo, talvez também, porque se você sai comovendo uma torcida, sai vencedor, sai campeão, sai com recordes. É sempre uma forma nova disso aí que eu não tinha vivido na minha carreira, né? E eu digo assim, com reconhecimento que
encontrar um adjetivo para que tu possa colocar isso, só digo que ele emociona e ele surpreende a cada momento. Hoje de manhã eu estava no aeroporto, eram 6 horas da manhã, estava uma meninada, eles começaram a cantarolar, quer dizer, daí eu olho para o lado e tu vê. A torcida do Corinthians ela tem sido extraordinária porque ela reconheceu na proporção exata da sua cobrança. O que vai definir o seu 2014? Oportunidade profissional que ela se abra num perfil que seja parecido com o do clube, com objetivos dos clubes. Mas antes uma etapa de acompanhar alguns jogos importantes também. Eu digo que deixe o segundo e o terceiro passo para que o próprio destino e a vida possam mostrar. O primeiro ele é a família. Esse ele é o primeiro. Depois os outros abrem. Um bom ano, Tite. Felicidades, guria. Um abraço. Meus amigos, vocês não podem perder o troféu Mesa Redonda. Tiveram 2 grandes homenagens. Uma delas foi ao Tite, a outra foi ao Oscar Schmidt. Vocês não podem perder. Foram 2 momentos maravilhosos, de muita emoção, sabe? Um momento muito família, sabe? É uma coisa legal, né? Porque na essência das coisas, o que resta é aquilo que a gente faz e que a gente consegue, né, fazer. E uma das coisas que um homem precisa fazer, aliás, 3 coisas, né? Ter uma família, para ter um filho, evidentemente, ou filhos, né? Plantar uma árvore e escrever um livro, né? Essas são as 3 coisas que os árabes recomendam lá no Alcorão, que a Michele leu de frente para trás. Li mesmo. De trás para frente. Não sei por que ela leu o Alcorão, mas enfim, não sei. Eu fui para o Egito e fiquei Você foi para o Egito e ficou encantada com o islamismo, né? E foi lá e leu o Alcorão. E é isso. Então, o Tite, ele com certeza ele já fez essas 3 coisas. Só está faltando plantar uma árvore, eu acho, né? Eu plantei já. Você já plantou? Já. Eu também já plantei uma árvore. Já tive o filho. E qual que é a outra? Escreveu o livro, falta o livro. Escreveu o livro. Falta o livro para mim, Celso Cardoso. E para você, Celso? Para mim falta o livro. E a árvore, já plantou? Já plantei a árvore. Ah, que bonitinho. Mentira, onde você plantou? Plantei na escola. Plantei. Mentira. Ele plantou um feijãozinho naquele negócio do feijão. Sabe aquela experiência do feijão? Ele fez. Olha, hora de fazer uma pequena pausa no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho tem tudo sobre a possibilidade do tapetão acontecer no Campeonato Brasileiro. Será? Portuguesa e Flamengo podem até cair para a Série B. Não saia daí. Voltamos para falar de um assunto bastante delicado, a possibilidade do Campeonato Brasileiro ser decidido no tapetão. Olha só que emoção. Ontem nós falamos que o Vasco iria entrar no STJD para tentar anular o duelo com o Atlético Paranaense e recuperar os pontos, o que poderia tirar o time do rebaixamento. Na noite de ontem, mais irregularidades na última rodada apareceram. Confusões que poderiam rebaixar Portuguesa e Flamengo e salvar Fluminense e Vasco da degola. Entenda os casos. O rebaixamento do último Brasileirão pode ser decidido na canetada do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Dentro de campo, Fluminense, Vasco, Ponte Preta e Náutico foram despachados para a Série B em 2014. Mas nos tribunais a situação pode ficar diferente por causa do possível descumprimento de regras de 2 outros clubes, o Flamengo e a Portuguesa. O caso do rubro-negro diz respeito ao lateral André Santos. O jogador foi expulso no jogo contra o Atlético Paranaense na decisão da Copa do Brasil e como o torneio terminou naquela partida e com o Flamengo campeão, a punição ao atleta foi transferida para o Campeonato Brasileiro, conforme mostra o resultado dos julgamentos apresentados pela CBF e divulgados na última sexta-feira. Dessa forma, André Santos não poderia ter atuado no empate do Flamengo em 1-1 com o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão. A escalação irregular do atleta pode render a perda de 4 pontos ao Urubu. Com isso, o time da Gávea terminaria o Nacional com 45 pontos, podendo até ser rebaixado caso o Vasco, também nos tribunais, consiga reverter a derrota por 5-1 contra o Atlético Paranaense.
O clube cruzmaltino alega que a paralisação da partida contra o Furacão por causa de uma briga nas arquibancadas superou o tempo limite de 60 minutos imposto no Regulamento Geral das Competições da CBF e, por isso, o duelo pode ser anulado. O outro caso de escalação irregular beneficia o Fluminense e envolve a Portuguesa. O jogador Everton foi expulso na derrota da Lusa por 1-0 para o Bahia na 36ª rodada. E conforme mostra o julgamento da CBF, o mesmo foi suspenso de forma unânime por 2 jogos. Sendo assim, não poderia ter entrado na partida contra o Grêmio no último fim de semana. A Lusa vai mexer, hein? Vai sair o Wanderson. Substituição na equipe da Portuguesa. Sai Wanderson, camisa 10, para a entrada de Everton, camisa 18. Caso o clube do Canindé acabe punido, o time vai perder 4 pontos e ficar com apenas 44, sendo ultrapassado pelo tricolor carioca na luta para fugir do rebaixamento. Pelo visto, o futebol brasileiro, sede da próxima Copa do Mundo, mais uma vez vai ter o principal campeonato decidido nos tribunais. Não sei se é coincidência ou não, mas você vê o retrocesso, né? Quem hoje está no comando da CBF, tudo isso e velhos modos se repetindo no Campeonato Brasileiro. Eu acho inadmissível o campeonato ser definido no tapetão. O STJD define quem cai e quem permanece. A questão do Vasco, especialmente, eu acho, sabe, puro oportunismo. O Vasco jogou uma partida, foi goleado por 5-1 e aí quer permanecer na elite tentando uma brecha no regulamento. Eu acho isso triste. Vergonhoso. Vergonhoso. E pensar que quem é o presidente do Vasco hoje, o Roberto Dinamite, quando ele foi eleito, nós aqui dissemos, eu inclusive, que bom para o Vasco, um ex-jogador, porque o Vasco ficou tanto tempo nas mãos do Eurico Miranda, e ele está tendo o mesmo comportamento do antecessor, quando imaginava-se que ele seria a antítese, né? O contrário do que era o senhor Eurico. Então é vergonhoso, lamentável, triste. Em relação à Portuguesa e Flamengo, sabe, é polêmico porque se foi suspenso, se foi punido, por que os clubes não foram devidamente comunicados da impossibilidade de colocar o jogador? O André Santos foi punido na Copa do Brasil, quer dizer, aí tem que cumprir pena no Campeonato Brasileiro. Se está no regulamento e os clubes precisam perder os pontos, está no regulamento, mas acho muito triste, muito mesmo, e tem que ficar tudo muito bem esclarecido, viu, Chico? Para saber se os clubes foram devidamente notificados sobre a impossibilidade de escalar esses jogadores nessas partidas. Celso, você disse tudo, uma confusão enorme, mas veja bem, quantas pessoas falharam, né? Principalmente os homens que comandam a Portuguesa, como é que podem deixar um jogador punido entrar, né? Será que ninguém tem Por isso precisa ver se eles foram devidamente notificados. Mas é lógico que foram, é evidente que foram. Está aí os documentos, mostrando os documentos. Tanto o Flamengo também. Porque para que escalar o André Santos se ele foi expulso no último jogo? Já todo mundo conhece a CBF, sabe que a CBF vira a mesa mesmo. Então, sabe, todo cuidado é pouco. E o André Santos não fez isso só aparece depois que o campeonato foi definido. Engraçado, mas aí que tá. Mas aí que tá. Não é planejado? Veja bem, quem caiu foi o Fluminense e o Vasco, os reis do tapetão. O Vasco é rei do tapetão. Aí começa a fazer uma pesquisa. Botafogo é rei do tapetão. Mas isso aí, ó, que nós estamos vendo é batom na cueca. Como você vai falar que o Everton não entrou? Se está aí, se nós temos registrado aqui até com o som mesmo do Canindé falando que saiu fulano e entrou o Everton. Não tem como, isso é batom na cueca, tem que ser punida a Portuguesa. O Fluminense também escalou um outro jogador na 6ª rodada irregular. Se foi isso, ele só foi multado na ocasião. Está errado, tem que rever a pena e tirar 3 pontos do Fluminense também. Quer dizer, o Flamengo está errado, a Portuguesa está errado e, por incrível que pareça, gente, o Vasco está certo. O Vasco está certo. Foram 73 minutos. 73 minutos de paralisação. A lei é clara, a lei manda parar 60. Por que pararam 73? Eu estava conversando com o Godoy, antes de vir para cá, porque o Godoy foi juiz e ele manja disso. Ele falou assim, Chico, é o seguinte, o que demorou
que passou dos 60 minutos, foi a ambulância, que foi obrigada, por causa da briga que teve lá no campo, pegar o menino e levar o menino para o hospital. O cara que estava desmaiado, quase caiu da maca, o helicóptero teve que baixar para pegar o outro, e a ambulância levou os outros. Então, até a ambulância voltar, demorou mesmo. Agora, o Vasco fala assim, o que eu tenho com isso? Ué, mas jogou? Mas quer dizer, se o Vasco tivesse vencido a partida, ele ia estar reclamando agora. Aí que tá, não, mas aí que tá o negócio. Quem está reclamando é o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense. Por quê? Porque aconteceu o seguinte, passou o tempo da lei. O juiz tem que paralisar o jogo meia hora e dar meia hora a mais para ver o que vai acontecer. Passada essa meia hora, ele tem que paralisar o jogo e levar o caso para a CBF, fim. Mas não, vamos esperar a ambulância, vamos ter o jogo até o fim. Então, quer dizer, Mas no domingo o Godoy não falou que tem que esperar uma ligação? Não, o juiz, não é na que tem que verdade, esperar não tem uma autonomia? É que às vezes, as autoridades, né, ligam, e a autoridade quer dizer o seguinte, é o Marinho, ligou, né, falou, ó, tem jogo, vai até o fim. Mas está errado, porque passaram-se 13 minutos. Foram 73 minutos. Então, quer dizer, não se obedece à lei, dentro de campo nem fora de campo. Eu, sinceramente, eu acho que isso vai acabar, sabe como? Com a Portuguesa rebaixada. É isso que eu sei. E um dos carioca vai dançar também. Não sei quem. Ou é o Vasco, ou é o Flamengo, ou o Fluminense. Não, o Fluminense está aí, louquinho também, para escapar mais uma vez da segunda divisão. Quer dizer, é muito triste. O Fluminense já caiu para a segunda, caiu para a terceira, voltou 2 vezes à elite do futebol brasileiro, graças a viradas de mesa. Isso é vergonhoso, quer dizer, já passou da hora, Chico, essa realidade dos clubes se organizarem e fazerem uma liga. Faz uma liga e resolve, acaba com essa palhaçada, porque isso é triste. Não, isso o torcedor triste. que paga o ingresso foi lá, chorou, sorriu, ele se sente enganado. Por causa de uma canetada, muda tudo o que aconteceu no campo. Mas aí é muita incompetência também de quem errou isso daí. Mas lógico, por que o Flamengo escalou o André Santos? Me responde alguém. Não dá para botar um Zé Mané qualquer lá? Por que o Everton entrou na Portuguesa faltando 12 minutos para acabar o jogo? A Portuguesa falou que achava que era um jogo só. Peraí, você não tem que achar, você tem que ter certeza, meu. Não tem que pode ter certeza. Se a gente achar alguma coisa aqui na Gazeta, nós estamos tudo roubado. Não tem que achar nada, tem que falar o certo. Senão, adeus emprego. Então, meu filho, ó, tudo bobagem. Erraram mesmo, erraram feio. E falando, Chico, nesse caso da Portuguesa, o repórter Alexandre Silvestre foi ao clube no início da tarde de hoje e ele nos mostra a visão da Lusa sobre o problema jurídico. Conversas ao pé do ouvido. Dirigentes andando de lá para cá, atordoados, irritados, evitam a entrevista. Você não quer dar uma entrevista para mim? Não entrevista nenhuma. Nada. O clima no Canindé está tenso, com a possibilidade de queda para a Série B no tapetão. Nem a tragada acalma. Que fumaça! O doutor Orlando Cordeiro de Barros é escalado para prestar esclarecimentos. Quem comeu bola nesse processo? Eu não fui. Mas foi a Portuguesa? Foi o advogado que representou a Portuguesa no julgamento? A Portuguesa não comeu bola em absolutamente nada. A Portuguesa está dentro dos prazos de recurso. A Portuguesa cumpriu a legislação direitinho. Mas o advogado que representou vocês? Também não comeu bola nenhuma. A Portuguesa ainda não foi notificada pelo STJD a respeito desse caso e o futuro vice-presidente jurídico do clube, que deve tomar posse a partir de janeiro, garante que a Lusa está respaldada legalmente nessa polêmica. A Portuguesa está dentro dos prazos processuais, os recursos ainda estão abertos à Portuguesa. Sim, mas ele foi punido em 2 partidas. Qual foi a informação? Cumpriu uma automática. Ainda nos cabe ainda converter uma outra. Se essa tese vingar por parte de quem está pleiteando, ainda trocar por trabalhos sociais, etc. Haverá virada de mesa? Uma vergonha para o futebol brasileiro se socorrer. Uma vergonha para a imprensa, uma vergonha para a sede da Copa do Mundo, é uma vergonha para tudo. Porque não será a primeira vez que esse clube usa do mesmo expediente para tal. Depois da entrevista exclusiva, tentamos apurar, na coletiva, detalhes mais precisos. Porém, o dirigente prefere passar a bola. Quando o senhor fala que a Portuguesa está cumprindo os prazos, o senhor quer dizer o quê? Leia 133 o final dele.
Acabei de falar com você agora 5 vezes. E você, como bom jornalista que está tentando tirar coisa de mim que eu não tenho para lhe falar. Se você leu 133, o final, você vai ver que está dentro do prazo para mim. Mas você não pode revelar isso? Eu vou ler, mas lógico que não, vou adiantar minha estratégia? De jeito nenhum. Estou brigando com um gigante do Rio de Janeiro, que tem interesse. Não vou dar de jeito nenhum isso de bandeja para você, nem para ninguém. Então, vamos ler juntos o artigo em questão. Diz basicamente que, em caso de condenação, o Everton teria sido condenado com 2 jogos. A pena deve ser cumprida no dia seguinte. O julgamento foi numa sexta-feira. Sábado não é dia útil. Seria então na segunda. Como o Campeonato Brasileiro acabou no domingo, a Portuguesa entende que a punição vale somente para 2014. A Portuguesa subiu no campo, o Fluminense caiu no campo e estão tentando reverter pela segunda vez isso. Eu acho que isso tem que ser obstado, isso tem que ser falado, tem que ser divulgado. Se alguém errou, doutor, se alguém errou, esse erro foi do advogado do Rio de Janeiro? Se alguém errou, não foi o advogado do Rio de Janeiro, não foi a Portuguesa. Eu acho que foi o Fluminense que não teve competência para subir em campo. Só me desculpe, doutor, com todo respeito ao a sua elegância, a sua carreira como advogado, mas espera um pouco. É lógico que a Portuguesa errou, mas acabamos de mostrar o videotape, o cara entrando irregularmente, como que não tem expediente? Tem uma rodada no domingo, por que tem que começar a cumprir segunda-feira quando o campeonato acabou? Não tem lógica o que o senhor está falando. Se o senhor usar esse argumento, o senhor vai quebrar a cara, que aí batom na cueca isso aí, ó. Isso aí que o senhor tem que ver, isso é batom na cueca, isso aí é indefensável, indefensável. Se eu recebo uma punição hoje, legalmente, eu recebi uma multa hoje, porque eu parei no lugar proibido. Eu vou pagar a multa, não tem como. Ou se eu não pago, depois eu pago com juros, mas eu vou pagar. Nesse sentido, você tem razão. Pelo que a gente acompanhou no futebol até aqui, se alguém é jogado na sexta-feira, no domingo, e ele recebeu mais um jogo de punição, já não joga no domingo. Não joga no domingo, lógico. Isso mas só na cabeça do... faz parte da defesa, né? Alguma coisa ele tem que argumentar. Tudo bem. Vai que cola. Ele é o advogado, agora, mas eu não sou juiz, não tenho essa pretensão. A Michele quer ser um dia, né? Talvez, não sei. Né? Uma juíza. E, lógico, advogada, formada na OAB, se ela prestar concurso, ela vai. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, Celso, não tem cabimento essa defesa da Portuguesa, cara. Não tem. Isso não é defesa, é batom na cueca. Vai ter que bolar outra coisa. Só não é mais triste que o Fluminense insistir no tapetão para permanecer na elite. Isso que é muito triste. Copa do Mundo, sede de um dos jogos da seleção inglesa no Mundial, a cidade de Manaus recebeu duras críticas da imprensa da Terra da Rainha. Um dos representantes da cidade no comitê organizador local para o Mundial saiu em defesa da capital amazonense. Após descobrir que Manaus seria palco da estreia da seleção inglesa na Copa, a imprensa britânica não poupou críticas à capital amazonense. O tabloide Daily Mirror fez uma longa reportagem alertando os torcedores ingleses aos riscos de vida que correm na região, chamando a cidade brasileira de Manaus homicida. Ontem, Miguel Capobianco, coordenador da unidade gestora do projeto Copa de Manaus, respondeu às afirmações do jornal. Parte desses indicadores negativos que nós tínhamos eram ocorrências de problemas de familiares, de brigas de família, não só de drogas. Drogas tem no mundo inteiro. Problemas de drogas temos no mundo inteiro. Mas em Manaus não é diferente. Agora, não é só droga. Nós temos problemas sérios de brigas de família que a polícia não tem como intervir. São questões que não adianta nós aumentarmos o policiamento, que o que acontece dentro das casas você não tem como prevenir, infelizmente. Mas eu tenho certeza que as pessoas que vierem aqui vão se sentir extremamente seguras. É uma cidade muito hospitaleira e muito agradável, apesar do calor, de se visitar. Já o prefeito Arthur Virgílio não escondeu os problemas da cidade, mas garantiu que a capital também tem qualidades. Eu vou mostrá-las a todos que venham e queiram conhecer a cidade. Vou mostrar tudo. Temos muitas coisas a fazer. Temos muitos problemas sociais, muitos deles criados décadas atrás e duram até hoje. E eu não tenho a sensação de que possa fazer um milagre para solucionar isso. A questão da violência é um problema grave no Brasil. Assusta até mesmo nós que vivemos aqui, nascemos aqui,
Vivemos 20, 30, 40, 50 anos. Imagina para o estrangeiro que não está acostumado com isso. Não é só em Manaus, não. São Paulo, Rio de Janeiro hoje, várias notícias de arrastão no congestionamento por causa de alagamentos. Tivemos recentemente arrastão na praia. Aqui na Marginal, em São Paulo. Em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, toda hora você vê ladrão com bicicleta levando o celular, abordando as pessoas. Enfim, é um problema sério. Imaginava-se que o governo pudesse, inclusive, melhorar isso quando foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo, 7 anos atrás, quase 8. E a verdade é que absolutamente nada melhorou. É uma pena, porque o tão famoso legado da Copa do Mundo não vai ficar, não vai existir. E é bom lembrar o seguinte, que Manaus e Belém têm um problema grave, né? Que é o seguinte, nos últimos anos elas cresceram muito, muitas indústrias foram para lá, até porque o governo deu incentivo para isso. E o que aconteceu? O pessoal que vinha do Nordeste para São Paulo e para o Rio de Janeiro não vem mais para cá e vai para lá. Boa parte está indo para lá. Então você pega aí Manaus, você pega Belém, nós vimos outro dia, eu e a Michelle aí, tem quase 2 milhões de habitantes. Manaus deve estar por aí também. Então, quer dizer, como cresceu a cidade? Você cresceu por quê? Porque abrindo indústrias, abrindo incentivo, precisa de gente para trabalhar, e o nordestino que não tem nada lá no Nordeste, não tem nada, não tem absolutamente nada, só a indústria de turismo. Na verdade, que salta aos olhos. Né? O resto é brincadeira de mau gosto. Então, o que acontece? Correndo para lá e deixaram de vir para cá. Então, é complicada essa situação. Muito complicado. Superpopulação, não tem tantos policiais para tomar conta e assim vai. É como São Paulo. Você imagina São Paulo um pouquinho menor com o mesmo problema. A direção do Corinthians concedeu uma entrevista coletiva para anunciar o nome do novo comandante do time. Na verdade, eles só confirmaram que todo mundo já sabia, né? Mano Menezes está de volta ao clube. A diretoria corintiana convocou a imprensa nessa quarta-feira para fazer o anúncio oficial do que já era público. O nome do técnico que vai substituir o vitorioso Tite, que deixou o clube no último final de semana. A partir de janeiro, o treinador do Corinthians será Mano Menezes. Ele vai assumir o time a partir do dia 3 na reapresentação do elenco, dia 3 de janeiro, é quando ele dará início ao seu trabalho. Além da confirmação do nome de Mano Menezes, muitos assuntos estiveram na pauta. O primeiro deles, um balanço da temporada 2013. Uma série de lesões foram tirando jogadores do elenco, o excesso de jogos para alguns jogadores prejudicou, o nível técnico caiu bastante. Eu não estou aqui justificando nada, que todos sabem, mas não tem como você manter um elenco com 3 jogadores por posição, por exemplo. Se machuca um, você sempre vai ter o primeiro reserva e o segundo reserva. Isso não dá para ter no futebol. Quanto a reforços para 2014, Marcelo e Everton do Atlético Paranaense, Rafinha, lateral que está no Bayern, e Elias, jogador que está no Flamengo, são nomes comentados por aqui. Mas quais desses atletas realmente poderão ser reforços do Corinthians na próxima temporada, hein? Não está fácil para nenhum clube contratar. Os números estão um pouco fora da realidade do mercado, isso não é só para o Corinthians, é para todos. O Marcelo, já falo para você que é uma contratação inviável para o futebol brasileiro, não para o Corinthians, para o futebol brasileiro. Os números são pedidos, são completamente fora da realidade do futebol brasileiro. E o Rafinha, existe uma possibilidade, o contrato dele acaba-se no meio do ano de 2014, mas não tem nada adiantado ainda não. É um grande jogador, temos até interesse, mas ainda não tratamos de números com ele, não. O Elias, todos sabem do potencial do jogador, é um jogador que já trabalhou conosco aqui, é um grande jogador, mas eu falo para você, o Corinthians não vai trazê-lo, os números são inviáveis, não temos chance nenhuma de trazer o Elias pelos números exigidos. Sobre aqueles que podem sair, Roberto Andrade foi muito claro. Negociável todos são, só que para haver uma negociação tem que ter algum interessado. Primeiro, nós não fomos procurar por nenhum jogador manifestando vontade de deixar o clube. Todos que aqui estão têm contrato, todos irão cumprir o contrato. Aquele único que eu posso te afirmar agora que o contrato se encerra agora no fim de dezembro, que é o Maldonado, que não vai renovar. O Alessandro, todos sabem o grande jogador que é, e mais que um jogador, é uma grande pessoa.
A gente tem ideia de aproveitá-lo aqui no Corinthians, com certeza, mas a gente ainda não sentou, ele está de férias. Eu falei para ele curtir as férias e quando o elenco se apresentar em janeiro, ele vem para cá e a gente vai sentar e vai conversar e vamos acertar alguma coisa para ele permanecer conosco aqui. Bom, meus amigos, eu sincero, honestamente, não gostei que o Mano não veio. O Mano deveria ter vindo, deveria ter dado uma entrevista coletiva no lugar do Roberto. Claro, o Mano é novo técnico. Por quê? Teve medo do fantasma do Tite? Está todo mundo achando que o Tite está injustiçado, a torcida quer o Tite queria ficar e a diretoria do Corinthians mandou ele embora. Então o Mano não quer encarar essa situação. Acho que 3 de janeiro vai mudar alguma coisa. No modo de ver não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa e os resultados vão ser muito cobrados do Mano Menezes. Mas de qualquer forma, seja bem-vindo. Bom, vocês se lembram quando o Corinthians anunciou a saída do Tite, que o Mário Gobi foi questionado sobre o Mano Menezes, ele disse, não temos nome. Aí eu falei assim, você acredita em Papai Noel? Sabe, qual a credibilidade que uma pessoa dessa fica, subestimar gente? A capacidade, não só do jornalista, mas do telespectador. Sabe? O Mano está acertado já faz tempo. Ah, mentira, né? 2 vezes acertado. Já foi, agora foi oficialmente anunciado. Sobre o Elias, não dá para confiar. Conversei ontem com o Elias aqui nos bastidores do Troféu Mesa Redonda e realmente com o Corinthians, difícil. Proposta, mesmo oficial, só do Flamengo. Então, o resultado, ele vai voltar para o Sport, porque o Flamengo também não vai ter dinheiro para contratá-lo. Resultado final da enquete do site GazeteSportiva.net. Hoje vai dar Ponte Preta, 70% dos votos. Vamos torcer, viu? A Gazeta Esportiva termina aqui amanhã às 6 da tarde. Tem mais. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau. Estamos com a macaca. Nos vemos a seguir no Jornal da Gazeta. Você tá com a macaca, Chico Lang? Eu não tô com a macaca, não. Tô com o Lanús. Só o Celso tá com a Eu acho que vai dar Lanús. Mas de todos os casos, só quero acrescentar uma coisa. Que o Mano Menezes seja muito feliz. Não quero gorar o trabalho dele. Mas que se puxar o tapete do Tite, meu amigo, cuidado que pode puxar o seu também. Tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento.